Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de gestão de contratos 5.0. Com essa planilha você vai conseguir gerir todos os seus contratos, você vai ter aba de cadastro, de contratos de recebimentos, você vai ter uma análise individual, você vai ter relatório geral por vendedor, por cliente e dashboard para poder te ajudar a visualizar. A gente começa aqui pela aba de instruções, a gente vai ter alguns botões aqui de escolher o idioma, escolher a moeda. Como essa é uma planilha 5.0, a gente tem essas facilidades aqui de trocar a moeda, mudar a cor do menu e fontes, trocar logo, adicionar ou excluir planilhas. Aqui do lado você vai ter um banner para poder agendar uma aula grátis, aqui um vídeo tutorial, outras planilhas. Você vai ter aqui uma subaba de dúvidas, como desbloquear as planilhas. Você vai ter o nosso contato de e-mail e WhatsApp. Então a gente passa aqui para o cadastro. Então você vai notar que eu tenho essa navegação pelos botões aqui ao lado, por esse menu, e as subabas vão ficar aqui em cima. E se eu desejar recolher aqui, eu aperto e pronto, a minha visualização fica diferente. Então a gente começa aqui cadastrando nossos clientes. A gente vai colocar o nome do cliente, no documento aqui, o CPF ou CNPJ, endereço, telefone e e-mail e outros. Então a gente vai ter aqui os vendedores, os tipos de contrato e os setores. Depois a gente passa para contratos, então a gente vai ter aqui a nossa lista com a identificação do contrato, a data da assinatura, o cliente a gente vai conseguir puxar da nossa lista de clientes, a gente vai inserir o valor, tipo de contrato e setor também vão ser listas que vão ser puxadas ali da aba de cadastro. Depois a gente vai ter aqui a data do início da vigência que a gente vai inserir, o vendedor a gente vai puxar também dessa lista aqui de cadastro, e a data de vencimento a gente vai inserir. Então quando você muda aqui, ela vai mudar a duração do contrato aqui automaticamente. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, ele já mudou aqui, tá vendo? Ele faz a conta para você. Você vai colocar e o status também, ele vai gerar automaticamente se está vencido ou em vigência. Se ainda estiver em vigência, ele vai me dar aqui os dias para vencimento. Depois a gente passa aqui para recebimentos. A gente tem o recebimento por contrato. Então, a gente vai ter os recebimentos aqui organizados pelo cliente e tipo. E a gente vai inserir os valores dependendo do mês. Então, eu posso inserir mais valores aqui, dependendo de quanto eu for recebendo. Depois a gente passa aqui para análise, para a aba 4.1 individual. Essa análise que a gente vai poder selecionar o contrato e ele vai dinamicamente aqui me mostrar os dados relacionados a esse contrato de acordo com o que a gente preencheu anteriormente. E aí depois a gente tem os relatórios. Então a gente tem 5 relatórios aqui, né? Desculpa, a gente tem 4 relatórios. Então a gente tem o 5.1, que é o relatório geral, onde eu vou selecionar o ano que eu estou analisando. Ele vai mostrar para mim. A gente tem os lançamentos aqui em 2022. Então aqui vou ter esses indicadores aqui da visão geral dos contratos. Vou ter um gráfico aqui depois do valor total recebido mensalmente e o valor movimentado versus contratos assinados. Então eu vou ter aqui o valor dos contratos na barra e o assinados na curva. Depois eu vou aqui para vendedores, então eu consigo fazer essa análise no relatório por vendedor. Então quando eu seleciono o vendedor, ele vai mostrar para mim, aqui no caso todos os anos, mas eu posso colocar o ano que eu quiser analisar. Ele vai me mostrar esses indicadores aqui e esse controle mensal. Depois a gente vai aqui por cliente, a mesma lógica do vendedor. A gente vai selecionar o cliente e ele vai mostrar para mim a análise por cliente, a análise mensal dos assinados, vigência, vencido, renovados e o valor. Quando a gente tem por setor, também segue a mesma lógica, a gente vai conseguir alterar aqui o setor e visualizar. Depois a gente tem aqui o relatório para impressão. Então, são basicamente os dados que a gente tem aqui no relatório, só que no formato que você consegue imprimir e depois gerar um PDF, se você quiser, para alguma apresentação. E por fim, a gente termina aqui com o dashboard. Então, a gente tem o dashboard geral, onde a gente seleciona o ano, a gente vai poder ver o número de contratos assinados, renovados, movimentados, recebidos, e aqui a gente vai ter um gráfico comparando o valor movimentado com os contratos assinados, e aqui os valores recebidos mensalmente. Então a gente tem por fim aqui a 6.2, então é um controle bem parecido, mas aqui a gente vai selecionar por setor. Então eu mudando aqui o setor, eu mudando aqui o setor, eu tenho essa mudança dinâmica também no gráfico. Você pode reparar que quando eu mudei aqui para o setor 2, eu volto de volta aqui para o setor 1, então eu tenho a diferenciação. Chegamos ao final dessa planilha, muito obrigado